Neste vídeo que dá início à sessão sobre classes, vamos ver os conceitos básicos de programação orientada a objeto e como as classes são implementadas em C++. A programação orientada a objetos é um paradigma de programação que surgiu nos anos 70, mas que ganhou corpo e tomou mais força no início dos anos 80. Os objetos são coisas, entidades de programação que podem conter tanto dados, que também são conhecidos como campos, atributos ou propriedades, quanto código, procedimentos ou métodos. Para a gente entender melhor o que são objetos, eles são como se fosse uma evolução, um aprimoramento do conceito de variáveis. Um objeto ele pode conter tanto dados quanto código, funções. Estas funções, que a gente chama dos procedimentos de um objeto, eles podem acessar e geralmente modificar os campos de dados do objeto ao qual eles estão associados. Um método de um objeto, ele é chamado associado a um determinado objeto. Então, ele tem acesso aos dados daquele objeto. Aquela função pode se referir a esse objeto, como se fosse referir a si mesmo, através de uma palavra reservada chamada this. This quer dizer eu mesmo. Assim. Em programação orientada a objeto, os programas são criados principalmente projetando diferentes objetos. Esses objetos são eles que interagem entre si. E a maioria das linguagens de programação orientada a objeto, inclusive C++, baseia-se no conceito de classes para construir objetos. Os objetos são uma evolução do conceito de variáveis, as classes são como se fossem uma evolução do conceito de estruturas. As principais características da programação orientada a objeto. Na maioria das linguagens, programação orientada a objeto meio que se confunde, embora essa confusão não seja 100% correta, com classes. As classes são pedaços de linguagem de software que definem o formato de dados e de funções que estão disponíveis para um determinado tipo de objeto. Os objetos são como se fossem variáveis que guardam certas características em comuns. Os objetos são instâncias, são implementações, são realizações das classes. Os objetos é que às vezes correspondem a coisas encontradas no mundo real, da mesma forma que às vezes as variáveis representam coisas existentes. Os objetos permitem que a gente separe, faz uma espécie de camada de abstração, que permite separar o código interno, aquele que diz respeito só à classe, a manipulação daqueles dados que pertencem à classe, do código externo, é o código de quem usa a classe, de quem só quer o resultado do processamento daquelas funções que fazem parte da classe. Quando a gente trabalha com classe, passa a existir esse conceito que é o objeto sobre o qual a função membro atua. Isso só existe nas funções membro. Nas funções normais que a gente viu em C, você tem os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída. Aqui você tem o objeto em cima do qual ela está atuando. Pode ser visto dentro do escopo de uma função membro como um dado, entre aspas, global, que está compartilhado entre todas as funções membros da mesma classe quando atuarem no mesmo objeto. Então, se um objeto tem duas funções, função 1 e função 2, e você, num pedaço do programa, primeiro chamar a função 1 em cima do objeto, e mais lá na frente chamar a função 2 em cima do mesmo objeto, você pode ver os dados que pertencem àquele objeto como se fossem globais, tanto a função 1 quanto a função 2. Essa existência dos objetos permite construir alguns dos conceitos, algumas das características da programação orientada a objeto, que fez com que ela fosse adotada como um paradigma para desenvolver bons programas. O primeiro deles é o encapsulamento, que é um conceito de unir os dados e as funções que são interrelacionadas, tais dados com tais funções, essas funções manipulam esses dados, os dados geram resultados para essas funções. Eles são interligados. Então você mantém os dois encapsulados dentro de um mesmo objeto, protegidos contra interferências externas e uso indevido. Esta característica do encapsulamento permite a chamada ocultação do dado. O que é que isso faz? Protege as outras partes do programa de modificações na estrutura interna do objeto. As funções do objeto fazem uma série de processamentos internos utilizando os dados e a comunicação do objeto com o mundo externo ao objeto se faz através de algumas funções que a gente chama de funções de interface. Se você mantiver essa interface estável, ou seja, não mudar a interface, mas você pode fazer alterações profundas, por exemplo, nos dados internos do objeto, sem que isso tenha nenhum impacto nas outras partes do programa que utilizam este objeto. Então, é chamada ocultação de dados.
você só deixa visível para quem for usar esse objeto apenas as interfaces estáveis. O processamento interno, a parte que é mais provável que você venha fazer modificações no futuro, você deixa tudo isso encapsulado dentro do objeto e oculta esses dados do usuário. Outra característica interessante que a PO permite é a construção incremental de objetos. Objetos maiores são construídos baseando-se em objetos menores que já existem. Esta construção incremental é feita de duas grandes formas, que a gente vai estudar mais lá na frente. A primeira delas é a composição. A composição é muito parecida com o que a gente já viu na struct. Um struct complexo é composta de dois elementos do tipo double. Então, os objetos podem conter no seu campo de dados objetos de um tipo já existente. A outra forma que a gente vai ver é a questão de herança. Na composição, você diz que um objeto contém um outro objeto, ou é composto de um outro objeto. Já na herança, as classes podem ser organizadas em uma hierarquia, que represente algo do tipo, é um tipo de. Então, se você cria uma classe que representa um carro, então um Ford Escort é um tipo de carro. É diferente da composição, você não vai dizer que um Ford Escort contém um carro ou é composto de um carro. Ele é um carro. Então, a herança é uma outra forma de construir incrementalmente objetos que muitas vezes também é quase confundida com programação orientada a objeto. Uma terceira característica interessante da programação orientada a objeto é o polimorfismo. Você permite utilizar uma interface única, um nome único, um símbolo único para entidades de diferentes tipos. A gente já conhece algumas delas em C, mesmo em C já tem algum tipo de polimorfismo. Por exemplo, o polimorfismo de função. Um exemplo bem simples é a cruz, o operador de soma. Você usa cruz para representar a soma de inteiros e usa cruz para representar a soma de floats. Mas são duas funções diferentes. Soma dois inteiros é chamada uma função, e quando você soma dois floats é chamado outro, embora você utilize o mesmo símbolo. Isso é conhecido como sobrecarga de função ou sobrecarga de operador. Em C++, é o polimorfismo de função ou polimorfismo ad hoc. Um outro tipo de polimorfismo é o polimorfismo paramétrico. Permite que você escreva funções genéricas que fazem operações parecidas com diferentes tipos de dados. A gente vai ter mais detalhes sobre isso quando for estudar os templates em C++. O polimorfismo por subtipagem, o polimorfismo de objeto, permite que uma função seja escrita para receber como parâmetro objeto um determinado tipo, T, mas que ela também funciona corretamente se receber um objeto de um tipo S, sendo que S herda de T. Isso normalmente já é possível só por herança, só que no caso desse tipo de polimorfismo, apesar do parâmetro de entrada ser um objeto do tipo T, o que vai ser executado é a função do objeto tipo S. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando a gente vir a noção de métodos virtuais e classes abstratas. As classes C++ são uma evolução do conceito de struct que existia em C. Na classe, a gente tem os dados membros, que são similares aos existentes na struct. Só que você passa a ter um outro tipo de membro, que são as funções membro, que na literatura de programação orientada a objeto normalmente são referidos como método. Esses dois tipos de membros, os dados e as funções, qualquer um deles pode ser privado ou público. Os membros privados servem para implementar aquele conceito de encapsulamento e de ocultação de dados. Então, membros privados, quer sejam dados, quer sejam as funções, só podem ser acessados por outros membros da própria classe. Já os membros públicos podem ser acessados por usuários da classe. Normalmente, embora isso não seja uma regra absoluta, os dados são privados e as funções é que são públicas. Embora você possa ter um ou outro dado que seja público e você pode ter funções que são privadas. Isso é feito utilizando as palavras-chave private e public. Aqui eu criei um dado 1 do tipo inteiro da classe myClass, que é um dado membro privado. E criei uma função determinada func1, que é privada. E aqui eu criei um dado x e uma função func2, que ambos são públicos. Com a criação das classes em C++, a palavra-chave struct passou a representar também uma classe. Então, em C++ você pode usar struct e classe como sinônimos. A diferença é que no struct, se você não declarar nada, nem se ele é privado, nem se ele é público, aquele membro vai ser considerado como público. Já na classe, se você não declarar explicitamente, ele é entendido como privado.
Em C++, o normal, o usual, é você separar a declaração da função membro da sua implementação. Quando você cria uma classe, você só declara, você nomeia as funções membro que fazem parte desta classe. Posteriormente, no mesmo arquivo ou em outro, você vai implementar essa função. Isso aqui é a função membro func da classe myClass, mas note que essa implementação aqui está fora da classe. Este é o padrão em C++, porém C++ permite que você, ao declarar a classe, tanto declare quanto já implemente a função. Você pode, por exemplo, aqui dentro da classe, já batizar a função, dar o nome dela, a assinatura dela e já colocar o código. Então você está fazendo a declaração e a definição tudo ao mesmo tempo. Só que em C++, essas duas formas de implementar uma função não são equivalentes. A função membro que é definida assim, dentro da própria classe, é uma função embutida, que faz o mesmo efeito de você colocar na frente dela essa palavra-chave inline, que deixa bem claro que ela é uma função embutida, mas mesmo que você não coloque, ela vai ser considerada da mesma forma como se você tivesse colocado. O que é que isso quer dizer? Que isso é uma função que o compilador, preferencialmente, não deve criar como uma função mesmo. Então, ela não vai ter lá o seu escopo próprio. Uma função embutida, na realidade, cada vez que ela for chamada no código, em outros locais, não vai ser chamada exatamente uma função. O código da implementação dela vai ser substituído no local onde ocorreria a chamada da função. Então, se essa função aqui for chamada 20 vezes no seu código, então esta implementação aqui vai ser repetida 20 vezes. Em cada local onde ela for chamada, você repete o código da implementação. Diferente de uma função declarada externamente. Isso aqui a função vai ter um código implementado uma vez, sempre que eu chamar, ocorre a troca de escopo, eu vou para o escopo dessa função, executo, depois retorno para o programa principal. Quando é que é útil você declarar funções embutidas? Especialmente para funções simples e pequenas, funções de 1 a 2 linhas de código. Porque neste caso, você substituir a chamada da função pelo código da função não traz nenhum prejuízo, porque o código é muito pequenininho, e evita o custo adicional de fazer a mudança de contexto. Já se a função for mais complexa, tiver mais linhas de código, criar variáveis locais, não é uma boa técnica você fazer ela como embutida, porque pode tornar o seu programa excessivamente grande. Quando a gente trabalha com métodos de classe, com funções membros, a gente tem um mecanismo adicional de comunicação entre os membros e o escopo fora da função. Existem os dois que a gente já conhece que funcionam tanto nas funções normais como nas funções membro. Nós temos os parâmetros de entrada e o parâmetro de retorno, que são os métodos tradicionais de comunicação das funções. Quando a gente está trabalhando com funções membro, entretanto, surge um terceiro espaço de comunicação, que é o objeto sobre o qual a função membro atua. Lembrar sempre, métodos são partes internas de uma classe. Então, do mesmo jeito que um dado de uma estrutura só pode ser chamado em cima de uma variável do tipo daquela estrutura, uma função membro, um método, também só pode ser chamado em cima de um objeto daquela classe. Os dados deste objeto estão disponíveis para a função membro. Eles fazem parte do escopo da função membro. Podem ser vistos como um dado que é compartilhado entre todas as funções membros daquele mesmo objeto. Se eu tenho um objeto chamado x, cada vez que eu chamar x ponto alguma coisa, onde esse alguma coisa seja uma função, todas essas funções compartilham, têm acesso aos dados do objeto x. Para exemplificar esse terceiro mecanismo de comunicação, que só existe nas funções membro, tomemos um exemplo de uma classe que tem um dado privado, um inteiro, que eu denominei esse membro de k. E eu criei duas funções membro dessa classe. A primeira, func1, recebe um parâmetro inteiro e atribui ao membro k o valor de p mais 1. E a segunda função não recebe nenhum parâmetro e retorna o valor de k. Se no meu programa principal eu criar duas variáveis da classe MYC, chamadas x e y, e para o objeto y eu simplesmente chamar func2, o membro k desse objeto não foi inicializado, então a função func2 vai imprimir lixo. Já se eu, no objeto x, inicialmente chamar a função func1, então o k vai receber o parâmetro 7
mais 1, 8. Em seguida, eu chamei x.func2, vai ser impresso 8. Então, se a gente analisar, houve algum tipo de comunicação entre func1 e func2, mas essa comunicação nem foi por parâmetros, nem foi por um return. É através desse terceiro mecanismo, porque func1 e func2 foram chamadas em cima do mesmo objeto x, então elas compartilham, elas têm acesso aos dados membros do objeto x, no caso o membro k, que foi setado em uma função e utilizado em outra. Aí já falando em termos de aspectos da sintaxe de C++, que vai manipular com funções membro, a gente viu, né, que quando você trabalha com funções normal, você pode dizer que, por exemplo, um determinado parâmetro de entrada é const, quer dizer que ele não é alterável. E você pode dizer que o parâmetro de retorno também é const. No caso da função membro, a gente tem 3 níveis de coisas que a gente pode dizer que são constantes ou não. Os 2 que já existiam e um terceiro que diz respeito ao objeto em cima do qual a função membro está operada. Então, os que a gente já conhece é, se eu tenho uma determinada função e eu tenho um ou mais de um parâmetro de entrada, eu posso indicar que um ou todos os parâmetros de entrada são do tipo constante, não podem ser alterados pela função. O segundo const que eu posso colocar, é bem mais raro, é que eu posso dizer que o dado de retorno é não alterável, ou seja, variável sem nome, que vai conter o dado de retorno da função é não alterável. Isso são os dois que existem para qualquer função, seja função normal, seja função membro. Já no caso das funções membros, aparece um terceiro qualificador const, que eu posso colocar após os parâmetros de entrada. Isto aqui, se eu acrescento esse terceiro const aqui, eu estou indicando que a função membro, durante a sua execução, ela não pode alterar o valor dos dados que fazem parte do objeto. Finalmente, uma outra dica, que a gente já disse quando falou de funções, né? A gente deu exemplo com estruturas, mas vale a mesma coisa com objetos. Se eu tenho objetos grandes, ou seja, que ocupam muitos bytes, normalmente esses objetos, quando são parâmetros de alguma função, quer seja função normal, quer seja função membro, geralmente são passados por referência, mesmo quando não se precisa alterá-la. Então, se eu tenho determinada função que recebe como parâmetro um objeto x, de uma classe que ocupa muitos bytes, isso aqui, embora conceitualmente seja correto, não vai dar erro, mas em termos de eficiência não está tão bem programado, porque você está fazendo uma cópia desnecessária. O melhor é passar por referência, porque aí vai ser passado só o endereço de x, que ocupa bem menos bytes. Se, além disso, eu quiser garantir que x não possa ser alterado dentro desta função, eu digo que x é uma referência, mas uma referência é um objeto constante. Nós vamos ver agora o conceito de métodos de consulta. Vamos recapitular um pouco. Nós vimos que numa classe os dados podem ser públicos ou privados. Os dados privados normalmente são acessíveis apenas para os métodos da classe. Entretanto, pode acontecer algumas situações em que nós queremos que um dado privado tenha alguma forma de, mas não deve poder alterar o seu valor. A gente pode fazer isso através de um método de consulta. O dado em si continua privado, porém a gente pode criar uma função membro, um método, geralmente a gente bota o nome dessa função get alguma coisa, que esta função retorna o valor, uma cópia do dado privado. Então, o usuário não poderá acessar diretamente o dado, mas poderá acessar a função getDado, que retorna o valor. Então, para todos os efeitos práticos, ele tem acesso ao dado que é privado, porém só em leitura. A vantagem de criar, além de permitir esse acesso em leitura para um dado que normalmente seria privado, as funções de consulta têm a vantagem de permitir criar uma interface estável. Se eu crio funções de consulta para acessar os dados e se futuramente eu decidir alterar a maneira interna como os dados são armazenados, as funções de consulta permanecem estáveis. Então, o usuário continua acessando aquela informação através da função de consulta e nem vai notar que a forma interna de armazenamento foi alterada.
A gente também pode criar funções para fixação de valores, funções para que permitem alterar o valor de um dado. Do mesmo jeito que a função de consulta geralmente é denominada get alguma coisa, a função de alteração de valor normalmente é denominada set alguma coisa. Mas vocês podem se perguntar, se eu vou permitir que o usuário tenha acesso em leitura através da função get, tenha acesso à escrita através da função set, por que é que eu tornei o dado privado? Primeiro, pela razão que eu já expliquei de manter uma interface estável, porque se você garante que o acesso seja feito através das funções get e set e não através do acesso direto ao dado. E a segunda função é que a função set ela pode permitir o valor, mas fazendo checagem que o valor que está sendo atribuído é aceitável para a classe. Por exemplo, o dado fosse um número float e eu permitisse que o usuário colocasse qualquer número float ali dentro, a alteração poderia ser qualquer uma, mas suponho que pela natureza da minha classe esse número só pudesse ser entre 5 e 15. Então, a função set pode permitir que ele altere o valor, mas fazendo previamente uma checagem de que o valor que o usuário deseja fixar é válido para a minha classe. Às vezes, as funções get também precisam checar parâmetros. Por exemplo, suponha que você queira criar um método de consulta para permitir que o usuário consulte o valor de um dos elementos de um array. A gente sabe que C não faz checagem de índice. Se o seu array foi alocado para ter 100 elementos e você acessa o elemento 300, ele retorna alguma coisa, lixo. Mas se eu fizer uma função get, eu posso previamente checar se o índice que o usuário está passando como parâmetro da função get é válido e só aí retornar o valor. Se for inválido, eu posso emitir uma mensagem de erro, parar o programa, fazer alguma coisa que o meu programa seja adequado. A gente viu que nas classes, os membros em geral são poucos e privados. Você pode ter tanto dados que são poucos ou privados, ou pode ter funções membro que também são poucos e são privados. Mas o que interessa é que os membros que são privados, eles só são acessíveis aos outros membros da classe. Então, se você tem uma função externa à classe, ela não pode, por exemplo, utilizar um dado privado da classe e nem pode chamar uma função privada da classe. A gente tem uma estrutura da linguagem que permite uma exceção a esta regra. São as funções amigas ou funções friendly. Quando você, dentro de uma classe, você declara que uma determinada função é amiga, esta função poderá acessar os dados privados da classe, mesmo não sendo uma função membro, sendo uma função clássica de C. Além das funções amigas, você pode ter classes inteiras que são amigas de outra. Então, se dentro da classe A você declara que a classe B é amiga de A, então todos os métodos da B poderão acessar os dados privados da classe A, como se esses métodos de B fossem métodos de A.